Boa noite, pessoal. É bom estar aí de novo com vocês. É sempre um prazer aí participar. Bom, falando um pouquinho de mim, eu tenho aí 20 anos de aviação. Me disseram que depois de 20 anos é melhor você falar que você tem mais de uma década, para não parecer que você é muito velha. Então, eu tenho mais de uma década na aviação e trabalhei aí para algumas empresas bem importantes na área de desenvolvimento de produto, como a Embraer, a Mitsubishi e a Airbus. E também para a Autoridade de Aviação Civil Brasileira, a ANAC. Então, eu tenho 10 anos também de ANAC. E a gente está trazendo um pouco para vocês sobre o que é a certificação e como é que os requisitos de certificação evoluem. Eu acho que quando a gente sai assim, da faculdade, isso não é bem claro, porque a gente está muito assim, focado em aprender a fazer o avião voar. E o que é muito importante, sem dúvida nenhuma, é onde a gente precisa começar. Mas quando a gente entra no mercado de trabalho, a gente se depara com uma realidade bem diferente e precisa, então, começar a se familiarizar com a questão da certificação e da segurança na aviação, enfim. E a gente está trazendo um pouquinho disso para vocês, espero que vocês gostem. Bem, falando um pouquinho de mim, eu sou cofundadora do canal Aircraft Certification junto com a minha parceira Rafaela, que acabou de falar. Como ela já disse, para a gente não revelar tanto a idade, eu tenho mais de uma década de experiência em aviação. Na realidade, 2. Mas eu sou engenheira de desenvolvimento de sistemas, especialista em propulsão e segurança. E também trabalhei mais de 5 anos na área de certificação. Trabalhei na Embraer por 17 anos e os últimos 4 anos eu estou aqui na Mitsubishi, no Japão. E, bem, espero que você... E eu acho assim, concordo totalmente com o que a Rafaela falou. Quando a gente sai da faculdade e entra no mercado de trabalho, na área de aviação, a gente percebe que a gente tem bastante conhecimento básico, mas a gente não sabe o que é a vida prática. E eu, particularmente no meu caso, nunca tinha ouvido falar do que era certificação. Então, a ideia aqui é trazer um pouco desse conhecimento para vocês. Então, eu tenho um pouquinho mais de 2 décadas de engenharia, desenvolvimento e também manutenção em motores aeronáuticos. Eu trabalhei um tempo na GE, Aircraft Engines, no Rio de Janeiro. Depois trabalhei 17 anos na Embraer e agora estou aqui no Japão, na Mitsubishi, na área de nacelle. Então, acho que a gente vai ter um bom papo aí e contribuir um pouco para o pessoal entender o que acontece no meio aeronáutico, né? Na faculdade você não tem essa visão do que é a certificação, os cuidados que você tem que ter e o que você tem que realmente olhar quando você está lendo um requisito. Ok, então vamos lá. Gente, como a gente falou, a aula é sobre certificação de aeronaves e evolução de requisitos. Então eu vou começar explicando um pouquinho sobre o que é certificação de aeronaves. Depois a gente vai falar como os requisitos de certificação evoluem. E para entrar, então, com um exemplo prático, a gente pegou o acidente do 727, voo 227, e a gente vai, então, explicar o que aconteceu nesse acidente e quais foram as modificações dos requisitos decorrentes do que foi encontrado nesse acidente. Então, certificação de aeronaves, o que é isso, né? Vamos explicar, então, o que é certificação. Certificação é um processo onde você aprova ou uma pessoa, uma empresa ou um produto quando ele atingiu um determinado nível de segurança. Aqui, ele cumpriu com determinados requisitos, tá? Quando a gente fala de certificação de aeronaves, a gente está falando de certificação de um produto, não é nem de uma pessoa, nem de uma empresa. Então, é certificação de produto.
E a certificação de produto, ela é regida, então, por um requisito que se chama parte 21, que é o requisito que fala de certificação de produto. Eu não vou entrar aqui nas especificidades desse requisito, mas eu queria dizer para vocês que existem, basicamente, aí dentro do parte 21, 5 diferentes aprovações de produto. Então, a primeira delas é o certificado de tipo, né, que é quando uma empresa vai começar a desenvolver uma aeronave, e aí ela vai obter um certificado de tipo, que significa um certificado para aquele modelo de aeronave em particular. Depois, quando ela quer modificar aquele certificado de tipo, ela vai fazer uma emenda, uma modificação ao certificado de tipo. Mas se você não for o dono, né, do certificado de tipo, ou holder, que a gente chama, que é quem, na verdade, detém o certificado de tipo, você também pode modificar uma aeronave, mas aí você vai precisar de um outro tipo de aprovação, que é o certificado suplementar de tipo, ou que a gente conhece como STC. Uma outra aprovação que está regida pelo parte 21 é o TSO. TSO é o Technical Standard Order. Ele é utilizado para quando a gente tem componentes complexos no avião e que esses componentes em particular precisam atingir um determinado requisito. Então, ele vai definir um conjunto de requisitos aplicável àquele projeto, daquele componente, e uma vez atingido, então, aquele nível, né, aqueles requisitos, ele vai justamente ter essa certificação que é chamada de TSO. Então, no avião, a gente tem muitos componentes TSO, e quem está integrando, apesar daquilo ser uma pré-qualificação, ele vai ter que, de qualquer forma, certificar a instalação daquele componente no avião. Uma outra aprovação que a gente tem é a aprovação de partes, que na maioria das vezes é usada por conta de obsolescência mesmo de partes, e aí você tem que aprovar uma outra peça para entrar naquele avião. E a gente também tem os reparos que são feitos justamente para aquelas aeronaves que foram danificadas por alguma razão, e você precisa fazer um reparo para que retorne à condição original de segurança lá dada pelo certificado de tipo. Então, isso é um reparo. Também está dentro do parte 21. Mas aqui nosso foco é realmente a certificação de tipo, tá? Então, de qualquer jeito, qualquer aprovação de produto, ele se dá seguindo um processo muito semelhante. Ele vai ser mais ou menos complexo, dependendo se você está aprovando uma parte, é claro que vai ser bem menos complexo do que se você está aprovando o avião como um todo. Mas, basicamente, ele segue os mesmos passos. O primeiro deles é o que a gente chama de requerimento. Então, você faz um requerimento para a autoridade solicitando um determinado tipo de aprovação. Uma vez que você fez esse requerimento, então vai entrar aí uma parte que é a de definição de requisito. Então, se você vai ser aprovado, você vai ser aprovado com base em que requisito? Depois da terceira etapa, é uma etapa de que você vai fazer a demonstração de cumprimento com requisito. Ou seja, uma vez definida a regra do jogo, que é a sua base de certificação, você vai agora dizer, ok, eu cumpro com esses requisitos dessa e dessa forma. Esse é o que a gente chama de demonstração de cumprimento com requisito. A quarta etapa aí é uma fase de determinação de cumprimento com requisito. Então, aqui você vê que tem como se fosse uma barreira de segurança, né? Que você tem a fase onde você demonstra o requisito e a fase onde você determina o requisito. E esse requisito, essa fase em geral, é determinada pela autoridade, pelos seus representantes, tá? E a quinta etapa, então, é que, uma vez encontrado o cumprimento com requisito, essa aprovação é concedida e é emitido, então, o certificado ou aprovação, tá? Então, essas são as 5 etapas de um processo de certificação de tipo.
Mas, como eu falei para vocês, lá na etapa 2, a gente precisa definir a regra do jogo. E que requisito é aplicável para mim, para o meu projeto? Bom, o que eu queria dizer para vocês é que, na verdade, existe um monte de requisitos aí, né? E esses requisitos, eles vão ser determinados, primeiro, dependendo da categoria da aeronave que você está aplicando, ou que você está requerendo a aprovação. E quanto maior o risco que aquela aeronave representa para a sociedade, mais pesado é o requisito, ou seja, mais difícil é o processo de certificação. Então, isso é uma regra fundamental. E nessa figura aqui eu estou mostrando vários tipos de aeronave. Então, você vai ter, por exemplo, para helicópteros, você vai ter o Part 27, o Part 29, para aviões, o Part 23 e o Part 25, para balões é outro requisito, para drone é outro requisito. Enfim, cada aeronave ela vai se enquadrar aí num determinado tipo de requisito. Não somente pelo tipo da aeronave, pela categoria dela, mas também pelo tamanho, porque, como eu falei, o requisito é proporcional ao risco que aquela aeronave representa para a sociedade. E uma outra questão, né, um outro princípio do requisito é que eles evoluem com o tempo. Então, a gente vai ter, quanto mais recente é a certificação daquela aeronave, quanto mais recente é o projeto daquela aeronave, mais pesado é o requisito, ou seja, maior o nível de segurança requerido para aquele projeto, tá? E eu peguei esse gráfico da internet, na verdade é da Wikipedia, e ele não fui eu que fiz esse gráfico, mas ele é apenas ele mostra bem como é que a segurança na aviação evoluiu com o tempo. Então, se você olhar na escala do tempo, está no eixo X, ele começa lá em 1970 e termina em 2019. E você começa com uns números bem grandes, quer dizer, de mais de 3.000 fatalidades por trilhões de RPK. Bom, RPK é Revenue Passenger Kilometer. Então, é uma parametrização que multiplica aí o lucro pelo passageiro pelo quilômetro. Enfim, não importa muito a escala. O que eu queria mostrar aqui é que, com essa média móvel, né, de 5 anos, parametrizada dessa maneira, a gente vê que os números saem de mais de 3 milhões de fatalidades, 3.000 trilhões, né? Fatalidades por trilhões de RPK, desculpa, para menos de 100. Então, você vê que realmente você tem uma grande melhoria na segurança da aviação com o tempo, tá? E por que, então, que esses requisitos, como que esses requisitos evoluem? Basicamente, eles evoluem de duas formas. Eles evoluem toda vez que você tem uma inovação e toda vez que você tem um acidente. Então, eu coloquei essa figura de uma atleta saltando uma barra aí de salto em altura, porque eu gosto de ver o requisito dessa forma. Toda vez que a gente tem uma inovação, uma coisa nova, é como se fosse essa barra, ela determina o nível de segurança. É como se eu tivesse que estender a barra para as laterais para que ele cubra uma nova característica, um novo design, um design feature que está sendo proposto pela indústria. Toda vez que eu tenho um acidente, é como se eu elevasse a barra. Eu não quero que aquele acidente aconteça novamente, então muitas vezes eu vou subir a barra para que eu realmente melhore o nível de segurança na aviação. E isso está refletido lá naquele gráfico que eu acabei de mostrar, que é a segurança da aviação evoluindo com o tempo, né? Diminuindo o número de fatalidades. Bom,
Para exemplificar, então, como é que um acidente faz com que a segurança da aviação melhore e que a gente evolua os requisitos, a gente trouxe hoje o acidente do 727, voo 227, que aconteceu em 1965 e que a Clarissa vai apresentar para vocês. Ok. Então, eu vou falar um pouquinho sobre, como a Rafaela falou, um dos motivos dos requisitos evoluírem ou deles serem criados, eles podem vir de acidente, ou seja, das lições aprendidas de um acidente, tá? Então, a gente vai usar esse exemplo do voo United Airlines 227, que aconteceu em 1965. A gente resolveu usar esse exemplo porque ele teve uma mudança grande em requisitos e vocês vão ver que não só relacionados à questão de sobrevivência, quanto à questão de evitar maiores consequências após o acidente. Então, a preocupação do regulamento, ela não está só de fazer o avião seguro enquanto ele está voando, mas manter a segurança o máximo possível, mesmo em caso de que o acidente aconteça. Tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre o voo em si. Esse era o voo 227 da United Airlines, ele era um Boeing 727, e o voo ele saía de Nova York e o destino era São Francisco, só que esse foi um voo bem pingadinho, ele fez várias escalas em São Francisco, Cleveland, Chicago, Denver e a última e o acidente aconteceu na parte em que ele estava em Salt Lake City. Pode passar, Rafa. Então eu vou mostrar um pouquinho. Esse aqui é um vídeo real, lá de 1965, que estava cobrindo o que aconteceu. Esse acidente, esse avião, ele decolou, e quando o piloto estava para pousar em Salt Lake City, ele se aproximou com uma razão de descida 3 vezes acima da razão de descida recomendada. E aí o copiloto, ele até tentou dar mais potência no motor, mas o capitão, o comandante, ele impediu o copiloto de fazer isso, tá? E aí, quando eles decidiram, quando o piloto decidiu abortar, já era tarde demais, e aí o avião, ele teve um impacto no solo. E quando essa força excessiva que aconteceu quando o avião teve impacto no solo, quebrou o trem de pouso, e com essa quebra do trem de pouso principal, do lado esquerdo, a trajetória que o trem de pouso fez bateu numa linha de combustível que alimentava o motor lá de trás, e conforme o avião ele arrastando no chão, né, porque ele continuou se arrastando ao longo depois do impacto, essas faíscas que saíram por causa do atrito da fuselagem com o solo, ignitaram o combustível que começou a vazar. Tá? Então, o que aconteceu? Esse fogo se alastrou e as pessoas que não morreram do impacto, porque na realidade o impacto ele não foi forte o suficiente para que as pessoas falecessem. Então, as pessoas elas não faleceram do impacto. Esse acidente era um acidente que teria sido considerado sobrevivível, né? Survivable accident, mas por causa do incêndio que aconteceu após o impacto e que se alastrou para a aeronave, as pessoas que estavam dentro do avião não conseguiram evacuar a aeronave e morreram ou sufocadas ou queimadas por esse fogo. Então, nessa imagem que vocês estão vendo agora, é uma simulação, diagrama feito durante a investigação do acidente, mostrando como que a fumaça se espalhou na aeronave. Então, vocês podem ver que tem lá o ponto onde o fogo começou, que é ali onde teve o impacto
com a linha de combustível, o fogo começou ali, e aí a fumaça se espalhou pelo avião inteiro, e aí, assim, as cores da fumaça se a fumaça era mais densa ou não. Mas o que acontece é que vocês podem ver que a fumaça ocupou o avião todo. E no próximo slide, Rafa, se você puder passar o próximo slide, vocês vão ver... Não, um anterior, Rafa, desculpa. Esse é o estado final do avião, totalmente consumido pelo fogo, e dos 85 ocupantes da aeronave, 43 faleceram. Tá? Os tripulantes, eles sobreviveram. E aí, quais foram como eu já expliquei, as causas das fatalidades? Foram dificuldade de evacuar a cabine, então as pessoas morreram lá ou queimadas ou intoxicadas pela fumaça. Tá? Então, quais foram durante a investigação desse acidente, o que se chegou à conclusão? Né? Quais são os pontos chaves que levaram a esse acidente mudarem de um acidente que seria sobrevivível para um acidente considerado fatal, tá? Porque essa foi a conclusão final. O acidente seria sobrevivível e ele se tornou um avião fatal. Então, a primeira contribuição foi que as linhas de combustível, elas eram de rígidas. Então, elas não tinham nenhuma provisão para deformação. Então, quando o trem de pouso bateu na linha de combustível, ela rompeu imediatamente, causando vazamento de combustível. Tá? Então, essa foi uma das coisas que eles consideraram como um projeto inadequado. Né? A outra coisa que foi levada em consideração é a questão de evacuação de cabine. Então, teve mais coisas em relação ao projeto que foi considerado inadequado, ou seja, não havia procedimento, não havia uma avaliação adequada da evacuação de cabine. Então, o posicionamento dos tripulantes não estava adequado. Então, várias coisas nesse sentido foram levadas em consideração. Quer dizer, nessa época, não se havia avaliado a questão de sobrevivência pós o acidente, se considerava a segurança durante o voo, ou seja, a partir do momento em que você carregou o avião, decolou ou pousou. Se você tivesse um acidente no meio do caminho, ninguém considerava dentro do regulamento o que deveria ser feito para aumentar a sobrevivência das pessoas após um acidente. Uma outra coisa que foi considerado um fator-chave para esse acidente é que nessa época, lá em 1965, era quando estava existindo a transição entre os aviões turboprop para os aviões a jato. Então, os pilotos e a resposta do avião, quando ele tem um tipo de motorização diferente, é diferente. E os pilotos ainda não estavam acostumados com essa diferença de resposta do avião, quando você dá potência ou não no motor, se você está operando um motor turboprop, se você estava operando um motor a jato. Então, isso também foi um fator contribuinte para esse acidente. Tá? E aí, como eu já falei, a questão do assento dos tripulantes. Então, não existia um procedimento, um requisito de como que os tripulantes deveriam ser posicionados na aeronave, se perto ou não da saída de emergência. Nessa época, os regulamentos operacionais não exigiam que os tripulantes ficassem próximos às saídas de emergência ou tivessem lugar designados. Eles usavam os lugares disponíveis que não tinham sido vendidos na viagem, para o voo. Pode passar o próximo, Rafa, por favor. Já foi. Então, como eu já havia falado, as questões de você estar fazendo uma transição entre os aviões turboprop e o avião a jato, e os pilotos que estavam nesse voo em particular, eles ainda estavam em treinamento, tá? Então, eles ainda não estavam totalmente familiarizados com a diferença de resposta da aeronave.
A segunda coisa, e hoje, se você acompanhar a evolução dos requisitos em termos de Crew Resource Management, né, que é o gerenciamento dos recursos de cabine, houve uma evolução enorme. Nessa época ainda não existia toda a regulamentação e toda a preocupação de você colocar uma tripulação balanceada dentro da aeronave. Então, o que o comandante falava, e ainda é assim, o que o comandante fala é lei, mas hoje existe um balanceamento muito maior entre toda a tripulação. Então, o comandante, ele ouve muito mais o que o copiloto fala. Nessa época não existia isso. Então, o copiloto, ele percebeu o problema, ele tentou corrigir, mas o comandante não deu atenção para ele. Então, hoje em dia, existe uma evolução muito grande nesse sentido. Isso também foi identificado como uma falha dentro desse acidente. Tá? E, como eu comentei, o arranjo da tripulação de cabine também não era definido, não existia regulamento para isso. Pode passar para o próximo, Rafa. Já tá. Não, esse é o... tá, desculpa. Então, o que acontece? Como conclusão, como recomendação do NTSB, o NTSB é quem faz as investigações dos acidentes e o intuito do NTSB é identificar a causa do acidente e tomar ações para que acidentes do mesmo tipo nunca mais aconteçam. Então, eles vão identificar o quê? Falhas no projeto, falhas no regulamento, falhas no treinamento, e eles vão dar recomendações para que isso não aconteça de novo. Então, quais foram as recomendações do NTSB? E o Murta e o Fábio vão falar um pouco mais disso na apresentação deles, aqui eu vou falar só do resultado final. Mas eles deram recomendações em termos de regulamento, ou seja, eles acharam vários furos no regulamento e que se eles existissem, poderiam ter evitado um acidente desse tipo. Então, eles foram incorporados no regulamento de forma que acidentes desse tipo nunca mais aconteçam. Então, é o que a Rafa falou, de que você está subindo a barra, tá? Porque na época se achava que o regulamento estava adequado, aí aconteceu um acidente que ensinou a todo mundo que existem coisas que poderiam ser melhoradas, e essas coisas que poderiam ser melhoradas para evitar um novo acidente, subiu a barra para um novo nível. Então, essas foram as recomendações que vieram desse acidente, em que os materiais em que a cabine fosse feita, elas tinham que ser, tudo que está ali em contato com os passageiros, elas deveriam ser feitas de um material que o fogo fosse autoextinguível, e que eles não tivessem fumaça tóxica. Então, não existia um regulamento que exigisse a demonstração disso, que exigisse que você investigasse isso. E isso surgiu como uma recomendação do NTSB para que esses critérios fossem utilizados. A outra coisa é melhorar a visibilidade das saídas de emergência, porque um dos problemas que aconteceram durante o acidente também foi de que a iluminação de emergência, ela não, devido à arquitetura que ela tinha, ela não entrou automaticamente. Então, quem estava dentro da aeronave e não se intoxicou, desmaiou por causa da fumaça tóxica, também teve dificuldade de encontrar a saída de emergência porque a iluminação não estava disponível. Então, melhorou o regulamento de iluminação de emergência. Também houve recomendações para a melhoria da evacuação de emergência. Então, a Rafa vai falar um pouco brevemente sobre isso no final, sobre o que melhorou em relação aos regulamentos de evacuação de emergência para melhorar tanto o tempo quanto a disponibilidade da saída de emergência para que as pessoas conseguissem sair do avião a tempo, antes de que algo pior aconteça. E em relação isso é o que a gente fala são os requisitos de segurança de cabine. Além disso, houve também recomendações para a melhoria dos requisitos desses sistemas para que evitar que depois que aconteça um acidente, o fogo comece, né? Porque esse foi o grande problema desse acidente. O acidente foi sobrevivível, mas
devido ao fogo que aconteceu após o acidente, todas as fatalidades ocorreram. Então, também há uma preocupação de prevenção para que esse fogo não aconteça. Então, foram incluídos regulamentos para aumentar a flexibilidade das linhas de combustível, de forma que, se aconteça algum impacto, elas não vão se romper com tanta facilidade como aconteceu nesse acidente. Uma outra coisa que foi incorporada como recomendação é o isolamento dos cabos de potência das linhas de combustível ou de qualquer outro fluido inflamável. Porque uma das coisas que aconteceu durante esse acidente é que as linhas de potência também se romperam. Então, além dos sparks da fuselagem, também tinha um cabo vivo de energia que poderia ter ignitado o combustível. Então, também houve uma recomendação nesse sentido. E uma grande modificação do ponto de vista de estruturas é o desengaje seguro do trem de pouso, que também surgiu desse regulamento. Ele não existia, o Murta vai explicar com mais detalhes, mas não existia nenhum regulamento que exigia o desengaje seguro do trem de pouso em caso de crash. Então, foi isso que surgiu com esse acidente. Então, agora eu vou passar a palavra para o Murta, que ele vai explicar, começando na ordem inversa da que eu falei, ele vai começar a explicar o requisito do desengaje seguro do trem de pouso que surgiu após esse acidente. Obrigado, Clarissa. Eu vou, então, ver. Vocês viram que foi um acidente que tem várias faces, né? E os efeitos deles espalham para várias tecnologias. E eu vou focar aqui na tecnologia de estruturas, tá? Bom, a gente falou aí do vilão desse incêndio, pelo menos, né? Que foi o trem de pouso. O trem de pouso, então, aí vocês podem ver nessa imagem, eu quis dar uma cara para ele. Vocês ouviram falar bastante dele, então eu queria mostrar uma imagem mais próxima desse trem de pouso. O trem de pouso do 727, ele é bastante típico. O avião é triciclo, tem 3 trens de pouso, os 2 trens de pouso principais, eles são montados atrás do caixão estrutural da asa, logo após o tanque de combustível, tá? Inclusive essa barra aí subindo para frente na direção que vocês veem, na direção saindo da tela, né? Ela é uma barra que está presa, inclusive, na estrutura do caixão estrutural, né? Do tanque de combustível, e ele está bastante próximo à fuselagem, né? Bem perto da raiz da asa, tá certo? Bom, vamos então dar uma olhada no sistema de combustível. Por que ele impactou o sistema de combustível? Agora vocês têm uma vista superior, um diagrama do sistema de combustível. Vocês podem ver que ele é um diagrama bastante complexo, como é de todo o sistema de combustível de um avião comercial moderno. E vocês podem perceber, próximo à raiz da asa, 3 linhas de combustível correndo para trás do avião. A direção de voo da aeronave, nesse caso, está como se estivesse subindo na tela. Então, vocês veem 3 linhas de combustível correndo para trás. São 3 motores, portanto, 3 linhas. E 2 delas passam pelo lado direito. Justamente o trem de pouso que desengajou da aeronave e impactou essas linhas, rompendo e gerando um vazamento massivo de combustível que, com alguma fagulha do metal batendo em algum lugar, ou mesmo aí de outros elementos elétricos da aeronave, pode ter causado então um incêndio que levou à morte de muita gente. Tá joia? Bom, isso também primeiro para então situar vocês do que aconteceu com o avião. Então agora vamos dar uma olhada nos requisitos, como eles eram e como eles se tornaram, tá? O Boeing 727, ele tem uma certificação bastante antiga, inclusive ele usava do CAR-4B. Hoje, na atualidade, nós usamos para certificar aeronaves de transporte comercial o FAR 25, né? Não é mais esse CAR-4B,
tá certo? Mas ele foi, naquela época, certificado baseado nesses requisitos. E dentro desse grande conjunto de requisitos dessa época, não tinha nada que endereçava diretamente flexibilidade de linha para o caso deste acidente. Existia, sim, um requisito que falava de flexibilidade de linhas, mas eles queriam dizer sobre a flexibilidade que as linhas precisavam ter devido ao movimento relativo entre as partes, entre as estruturas do avião, tá certo? Não relacionado à flexibilidade devido a um eventual impacto, devido a uma eventual falha de algum outro componente, tá joia? Então, vamos ver o que o relatório falou sobre o acidente, o que ele influenciou nos requisitos que vieram. Bom, o relatório, ele fala que, com uma grande certeza, uma razoável certeza, o incêndio foi causado pelo impacto do trem de pouso direito nas linhas de combustível, quebrando essas linhas e causando um vazamento massivo de combustível, tá? Como recomendação, o que o relatório do acidente pediu? Ele pediu que as linhas fossem roteadas por um caminho mais central na fuselagem, não tão próximo, externamente ali próximo ao trem de pouso, é uma boa prática, próximo às vigas, inclusive próximo à estrutura do piso da cabine, ou seja, mais protegido até de um eventual impacto. E ele também falou para fazer um tubo de combustível de aço inoxidável, ou seja, um material bem mais resistente a impacto. Inclusive, ele sugere uma determinada espessura para esse tubo de 0,04 polegadas. É uma espessura considerável para as pressões operacionais aí do sistema de combustível. Bom, isso foi o relatório. E o requisito, como ele ficou após o acidente, após a investigação do acidente? Bom, antes não tinha nada falando sobre a falha do trem de pouso. Então, não tinha absolutamente nada que mencionasse a falha. A partir da emenda 2515, e aí eu já estou falando do FAR 25, não mais do CAR 4B, tá? O CAR 4B não foi alterado porque ele não era mais vigente, o que estava vigente era o FAR 25, então ele tem aí no requisito 25.721, letra D, um trecho específico falando sobre a falha do trem de pouso. Então ele diz que se o trem de pouso, na verdade, ele deve ser projetado para os casos de falha em sobrecarga, então ele já espera uma sobrecarga no trem de pouso, no pouso e na decolagem. Esta falha do trem, ele não seja provável que cause aí um furo ou uma ruptura do sistema de combustível que está dentro da fuselagem. Esse dentro da fuselagem, eu vou chamar a atenção, porque no próximo slide eu quero mostrar a diferença de como é o requisito atual hoje, para você ver a evolução. Então, no slide anterior, era a emenda justamente posterior aí à investigação, tá? Esse requisito que vocês estão vendo na tela, tem bastante texto, eu não quero que vocês leiam, eu vou passar aí pelos pontos principais, mas esse é o requisito atual, tá certo? Então você já percebe até pela quantidade de informação que ele é um requisito muito mais abrangente. Então eu vou passar pelos principais pontos. Na letra A, ele fala que o trem de pouso, no caso de falha, assim como no anterior, no caso de falha devido a uma sobrecarga, ele não pode causar nenhuma ruptura no sistema de combustível completo, então isso também endereça tanque, não é mais só na fuselagem, é no tanque como um todo, tá? De forma que esse vazamento constitui aí um risco a incêndio para a aeronave, tá certo? Então, o trem de pouso ele deve falhar de maneira segura para que ele não cause nenhum vazamento aí de combustível para o avião. Legal. Isso é uma das faces que o requisito endereça, muito parecido, uma evolução daquela anterior. No entanto, vem agora uma letra B, que fala não só mais da falha do trem de pouso, mas ele fala sobre como a aeronave deve se comportar no caso de uma eventual falha de qualquer um dos trens, um pouso sem qualquer um dos trens. É o que a gente costuma chamar de wheels up landing. Então, os trens recolhidos, né, e pousando sem eles, tá certo? É para qualquer combinação, não é só para a falha dos três, quando a aeronave não consegue descer os três
trens de uma vez, pode ser para qualquer um deles, para qualquer combinação de falha deles, falhando um, falhando dois, tá certo? Então, o fabricante ele tem que demonstrar que não vai causar vazamento de combustível em qualquer uma dessas situações e, inclusive, essa letra B determina a velocidade vertical de impacto que você tem que cumprir, que o fabricante da aeronave tem que cumprir, que é 5 pés por segundo. Aí você pode falar, 5 pés por segundo não parece uma velocidade vertical muito alta. Ok, pode até parecer isso, mas é só uma outra informação interessante, que o trem de pouso ele é projetado para resistir até 10 pés por segundo com cargas normais de operação. Tá certo? Então você vê que o avião ele precisa aí aguentar os 5 pés por segundo sem vazar combustível, mesmo sem os trens. Então, uma proteção bastante considerável que a autoridade pede dos fabricantes de avião. Tá certo? Então, não é só também no momento do impacto, mas também quando ele desliza no solo. Tá certo? E como a autoridade se preocupa com o pouso sem trem, ela também se preocupa com outros elementos que possam estar presos às estruturas do tanque de combustível, que podem falhar e também causar um vazamento massivo. Então, é isso que a letra C desse requisito atual diz. Então, os pilones e motores eles também têm que ser projetados e preparados para uma falha, e que essa falha não cause um vazamento de combustível. Tá joia? E como que isso impacta o projeto atual das aeronaves? Bom, eu trouxe 2 imagens aí de um livro do Neil que exemplificam muito bem como que os fabricantes resolvem esse pedido da autoridade. Então, eles criam aí mecanismos de falha dentro das estruturas, no caso, no trem ali, eles colocam pinos de cisalhamento, pinos fusíveis, ou em alguns outros casos, as próprias ferragens que não estão atreladas diretamente ao tanque de combustível, para falhar e, caso ele falhe, ele não rompa nenhuma barreira, nenhuma fronteira do tanque. E do lado direito, aí uma imagem do próprio motor montado na asa, que também faz parte aí, né, da fronteira do tanque. Então, o pilone ou qualquer estrutura aí que ligue o motor à asa, ele também é preparado com algumas estruturas específicas para falharem neste evento de pouso sem trem e não causarem o vazamento de combustível que é tão indesejado aí num momento desses, né? Beleza, agora eu vou passar a palavra para o Fábio, que vai falar mais especificamente das linhas de combustível. Boa noite aí para vocês no Brasil. Então, eu vou começar pegando uma carona na apresentação do Murta, né? O requisito mais antigo da Civil War Regulations, em que o 727 foi certificado, apesar dele solicitar flexibilidade em áreas, ou algumas áreas que pudessem existir o movimento relativo, como foi falado, para a região onde aconteceu o incidente, no 727, onde ocorreram as rupturas, essa mesma flexibilidade não era requerida, ou esse tipo de design não era requerido. Então, é uma visão de design que não existia na época da certificação do 727. Então, o que acontece? Como resultado deles não exigirem essa flexibilidade ou esse alongamento e a não provisão desse design, houve o vazamento de combustível sob pressão e provavelmente com as faíscas causadas pelo contato da fuselagem com a pista, causou o fogo pós o crash, né? No slide 2, passa para mim, por favor. Como resultado das análises que foram feitas após o acidente e levando em conta que na época já existia o FAR, né, o FAR 25, foi adicionado mais um item na seção 25993 para suprir essa falta do design, essa lacuna anterior sobre a flexibilização das linhas em toda a aeronave. Então, foi adicionado mais um item à seção 993, que é o 993F. Esse requisito ficou muito famoso
e é um requisito muito importante que foi criado depois desse acidente. Então, agora, cada linha instalada na ou dentro da fuselagem, ela deve ser projetada e instalada para permitir um grau de deformação ou alongamento para evitar esse vazamento, né? Ou minimizar esse vazamento que a gente vai comentar um pouquinho depois, tá? O que acontece? O fato da linha que foi danificada no acidente ter sido projetada sem essa flexibilidade, sem esse alongamento, e na rota que ela foi no local que ela foi instalada, foi visto como um item-chave de segurança que poderia ter evitado, não poderia ter acontecido um acidente survival, que é como a Clarissa comentou. O acidente survival, você vai ter o evento do crash, porém as pessoas vão ter a chance de sobreviver ao acidente, né? Então, esse foi visto como um ponto-chave, esse vazamento das linhas de combustível. Tá? No próximo slide, por favor, Rafa. O acidente, então, ele, pelos órgãos e pelos boards da época, foi considerado survival, porque mesmo acontecendo o evento do crash, a aeronave ter quebrado o trem de pouso e batido contra o solo, o trem de pouso quebrado, os passageiros não sofreram ferimentos devido ao pouso em si, né? Como foi muito bem apresentado pela Clarissa, mas devido à situação do fogo causada pelo vazamento de combustível. Mais uma vez aí, o leque do design, a falha do design não ter tido essa preocupação na época. Então, no próximo slide, o que acontece? O 993F parece um requisito simples, um requisito somente de instalação, porém, esse requisito, junto com outros requisitos que foram desenvolvidos ou apareceram devido a esse acidente, eles vão prevenir o fogo pós-survival crash, permitindo que os passageiros tenham tempo para evacuar a aeronave em segurança. Em cima disso, eu quero ressaltar duas preocupações importantes no design das linhas e no cumprimento desse requisito, 993F. Devem ser levados em consideração. As cargas estruturais, não só as cargas estruturais da aeronave ou as cargas ultimate, são as cargas máximas, você tem que lembrar que em uma situação de survival crash, essas cargas podem ser excedidas, e provavelmente vão ser excedidas, tanto é que quebrou um trem de pouso ou a aeronave em si. Então, a princípio, a instalação das linhas de combustível deve ser projetada para aguentar cargas maiores do que a aeronave foi projetada e para garantir que não haja vazamento. E se houver, que não haja fogo pós-crash. Aí você vai trabalhar com segregação de linhas, de hidráulica ou cablagem, né? Outra discussão que eu gostaria de ressaltar é o seguinte: dependendo do órgão homologador, existe uma diferença no entendimento. Se você pode permitir que haja vazamento das linhas pós-crash ou não. Então, isso deve ser levado em consideração na definição do seu means of compliance e discutido com as autoridades no preliminar design. Tá? É muito importante que vocês discutam isso antes e seja bem entendido, porque para algumas autoridades não, você não pode ter vazamento nenhum, a sua linha tem que aguentar, o seu sistema tem que aguentar e não pode ter nenhum vazamento de combustível num pós-crash. Então, o que acontece? Quais são os cuidados que você tem que ter no seu design, né? Como engenheiro de desenvolvimento, ainda no projeto preliminar, e isso é importante, porque, como a gente diz, o papel aceita tudo. Então, nessa hora que você tem que discutir com as outras disciplinas, levantar os problemas, os requisitos afins, os requisitos conflitantes, então você tem que discutir com essas áreas para garantir que a flexibilidade e o alongamento das linhas de alimentação aconteçam. Então, eu gostaria de levantar alguns pontos mínimos, assim, bem gerais, que vocês devem observar no preliminar design. Como boa prática de projeto, evitar a instalação de linhas em áreas pressurizadas.
no caso a cabine, porque você vai ter, se tiver um vazamento, não vai vazar combustível para dentro da cabine e vai dar uma chance do pessoal evacuar a aeronave, mais tempo para eles evacuarem a aeronave. Roteamento com as linhas hidráulicas e cablagens. Tem que conversar com o pessoal das disciplinas e ver o que pode ser feito para evitar essas linhas passarem juntas com as cablagens ou as linhas hidráulicas. Instalação na baia do trem de pouso, porque no caso de uma explosão de um pneu, isso pode vir a impactar ou danificar a sua linha de combustível. Então, provavelmente, você vai ter que participar de um teste de tire burst e entender se você vai proteger ou não a sua linha, né? E se ela é capaz de aguentar esse dano. E, no fim, a definição do material, dependendo do local onde ela vai ser instalada e da flexibilidade exigida para aquele local. Você vai ter que conversar mais uma vez, entender o roteamento e o material que você vai usar para suas linhas. Ok? Agora eu vou passar a palavra para para Clarissa de novo. Bem, então, além desses do regulamento que surgiu a respeito de melhoria da flexibilidade das linhas, também outros regulamentos vieram desse acidente. Eu vou falar agora do 25994, que ele fala de componentes. Ele não foi um regulamento que foi alterado ou criado logo depois do acidente, tá? O acidente ele gerou o Amendment 15, que gerou uma série de modificações para melhorar a segurança da cabine e o desengaje seguro do trem e a flexibilidade das linhas. E a questão dos componentes entrou no Amendment 23. Mas a preocupação é a mesma, ainda fazia parte do working group que foi criado para melhorar a sobrevivência pós-acidente, tá? Então, o regulamento que ele foi criado no Amendment 23, eu vou ler aqui para vocês, ele fala o seguinte, fuel system components in an engine nacelle or in the fuselage must be protected from damage which could cause the release of fuel as a result of wheels uplanding. Então, a preocupação é exatamente a mesma que o Fábio acabou de explicar, era que não tivesse fogo após um acidente. Ao longo dos anos, houve a evolução desse regulamento, e hoje, o regulamento atual, ele foi modificado pelo Amendment 139, e agora ele coloca algumas condições de contorno, que seria considerar para a qualificação e instalação dos equipamentos as mesmas condições que são previstas no requisito 25721, que o Murta já explicou. Tá? Então, mas a mesma coisa, a grande preocupação é o vazamento de combustível que poderia acarretar em incêndio. Você pode passar para o próximo slide, Rafaela, por favor? Então, hoje em dia, o que se considera como design precautions? O que a gente tem que considerar como design precautions quando a gente está falando de componentes? Então, também, localizar os componentes o mais longe possível de zonas de impacto. Para evitar o quê? Para evitar o guilhotinamento do componente por uma estrutura, para evitar o impacto desse componente por uma estrutura e vai causar o rompimento desse componente e causar o vazamento. Então, tentar deixar ao máximo os componentes com uma zona livre para que, se acontecer o acidente, se acontecer o impacto, o componente em si não será impactado. Tá? Então, aqui tem algumas dicas de onde não instalar, onde instalar o componente. A outra coisa é tentar deixar esses componentes também fora de zonas quentes, que seria o quê? Considerado as fontes de ignição do combustível. Então, caso aconteça um vazamento, não vai pegar fogo, porque não vai esquentar. Uma outra coisa muito importante é, no caso das válvulas de corte e das bombas de combustível, manter esses componentes operacionais. Por quê? Porque em caso ocorra um vazamento de linha de combustível, o piloto o comandante tem a condição de desligar a bomba de combustível e fechar o suprimento de combustível para a linha. Daí ele vai diminuir o vazamento de combustível, vai deixar esse vazamento contido.
Então, também aumenta a possibilidade de sobrevivência, porque vai diminuir a possibilidade de fogo, ou vai deixar o fogo, se caso ele aconteça, o tanto de combustível que vai estar ali para queimar é uma quantidade controlada, uma quantidade pequena, que não vai causar uma explosão, um fogo incontrolável na aeronave. Então, isso também é uma questão bastante importante. No caso do acidente, embora tivesse disponível, não tinha treinamento para o piloto fazer isso, o piloto acabou não fazendo isso, e aí a bomba de combustível continuou bombeando combustível para fora. Então, é bastante importante que, quando se está avaliando um design, no caso do acidente, a gente mantenha o controle, o comando dos componentes disponível e que haja treinamento para o piloto, que ele também vai fazer o corte e vai desligar as bombas de combustível. Você pode passar o próximo? Então, esses em geral foram os regulamentos do sistema de combustível que foram alterados. Teve um outro regulamento que foi alterado da parte de cablagens. Ele também veio do acidente. Hoje ele está bastante diferente. Você pode passar o próximo, Rafa? Que ele também veio no Amendment 15. E a ideia desse regulamento era estar isolando os cabos elétricos de potência de fluidos inflamáveis de combustível, para evitar que, se você tivesse um crash e um impacto nessas linhas e eventualmente você tivesse um cabo de energia exposto, ele não fosse causar ignição do fluido inflamável. Então, se vocês olharem esse slide aqui, o regulamento que foi alterado, o regulamento existia, o regulamento que foi alterado foi a inclusão da letra C, que ele fala que os cabos de potência eles têm que ser isolados dos fluidos inflamáveis e também eles têm que permitir, então, o mesmo intento das linhas de combustível, eles também não podem ser rígidos, ou seja, se eles levarem o impacto de alguma coisa, eles não podem se danificar. Eu vou no próximo slide, eu falo um pouquinho da evolução do regulamento, porque se você for procurar hoje lá no site do FAA ou no site das outras autoridades e procurar o requisito 1359, vocês vão verificar que eles não existem mais. E por quê? É porque essa parte de cablagens, de sistema de distribuição de energia elétrica, teve uma modificação imensa após dois grandes acidentes que envolveram a questão de segregação elétrica e causaram explosão de aeronaves. Então, houve uma evolução muito grande ao longo dos anos. Então, se vocês procurarem lá o 1359, vocês não vão achar mais. Então, aqui eu coloquei. Então, hoje existe uma seção no regulamento, toda voltada para a parte de distribuição elétrica, que é a chamada IWIS, e aí o 1359 ele migrou para essa subseção do regulamento de IWIS. Então, hoje o 1359C1 ele foi parar lá no 251707, que é a segregação. Então, lá, se você for olhar, ele considera que o sistema de distribuição elétrica ele tem que ser separado de qualquer coisa que possa causar um hazard referente ao fuel leakage. Então, ele hoje é o 1317E2, mas o intento é exatamente o mesmo do antigo 1359, tá? E o 1359C3, ele foi parar lá no 1703, que é o Function Installation. Então, ele também mantém com o mesmo ordem, dizendo que todos os cabos de distribuição de energia, eles têm que ter um grau de deformação e alongamento que permitem... E o intento é esse, que se você tiver um impacto, alguma coisa, eles não vão ser danificados. Então, da parte de sistema de elétricos, o que a gente tem que levar em consideração quando a gente está fazendo uma instalação é colocar ele o máximo, mais longe possível das linhas. Eu vou colocar aqui sistema de combustível, mas qualquer fluido inflamável, se você estiver falando de sistema hidráulico, as mesmas preocupações, porque o fluido hidráulico também é um fluido inflamável, então essa preocupação também é aplicável. Então, a gente tenta colocar o mais longe possível e acima, de forma que você não vai ter um gotejamento do combustível ou do fluido inflamável, caso haja vazamento, em cima de um cabo de potência. Tá?
quando a gente fala, a gente sempre tem que considerar a falha desse componente, ou seja, se você tiver um rompimento disso, aonde que esse cabo vai parar? Se ele não vai encostar em nada que tenha um fluido inflamável, combustível, fluido hidráulico ou qualquer outro fluido inflamável que você tenha na aeronave. Então, a gente tem que sempre pensar na questão de, tudo bem, eu dei flexibilidade, mas e se romper? O que vai acontecer? Para onde vai? Então, você tem que sempre pensar na suportagem. Então, quando você vai colocar bastante a suportagem dessa cablagem para garantir que, mesmo em caso de falha, não vai acontecer um problema muito grande. E aquilo que você tem que levar em consideração é qual que é a relação, o movimento da fuselagem, e mesmo em zonas rígidas, se não são zonas de impacto. Então, esse é o que tem que ser considerado para a questão de sistemas elétricos, de sistema de distribuição elétrica. Então, acho que é isso que eu queria falar da parte de sistemas, e eu vou passar a palavra para a Rafa de novo, para falar de cabine, mas antes disso, eu queria só fazer uma correçãozinha no que eu falei na primeira parte. Eu comentei que o NTSB, que fez a investigação do acidente, mas na época desse acidente ainda não era NTSB, era o CAB, que era o Civil Aviation Board, e posteriormente o CAB foi substituído com a criação do NTSB. Então, atualmente, a investigação de acidentes nos Estados Unidos é feita pelo NTSB, mas na época desse acidente foi o CAB. Então, só uma correçãozinha no que eu falei anteriormente. Rafaela, a palavra é sua. Bom, eu trouxe como esse acidente, como já foi falado, esse acidente foi um acidente que a gente chama de survivable crash, né? Ou seja, um acidente sobrevivível, que não existe essa palavra em português, mas enfim, que você tem condições de sobreviver ao impacto do acidente. E as pessoas, então, elas acabaram falecendo porque não conseguiram sair da cabine, e aquele fogo estava ali se propagando, e muita fumaça dentro da cabine, elas acabaram ou morrendo intoxicadas ou morrendo queimadas mesmo, porque não conseguiam evacuar a aeronave, tá? Então, uma série de requisitos de interiores foram revistos, e até surgiram novos requisitos por conta desse acidente. Então, ao todo foram 14 requisitos que mudaram de interiores com o Amendment 15, que foi emitido, então, em 1967, 2 anos após o acidente. E a gente não vai passar por todos os requisitos, porque é muita coisa, a gente precisaria de uma live só para esses requisitos, mas, assim, a intenção da mudança no requisito foram duas. Primeiro, melhorar a evacuação da cabine. Então, realmente, prover meios para aqueles passageiros que sobreviveram consigam sair rapidamente da aeronave. E a segunda intenção era prevenir que o fogo se propagasse muito rapidamente e produzisse aquela quantidade de fumaça tóxica que as pessoas morreram intoxicadas, elas não conseguiram sair porque elas estavam ali sem conseguir respirar. Então, essa foi assim, a intenção dessa reformulação no requisito, e que não foi um requisito só, foram 14 requisitos. Então, vocês veem que tem portas, cinto de segurança, evacuação de emergência, saída de passageiro, que tem vários, largura de corredor, máximo de número de pessoas assim, ao lado, né, uma ao lado da outra, que vão competir ali pelo mesmo corredor, compartimentos de bagagem, de carga, e o apêndice F, que tem tudo a ver com inflamabilidade dos materiais, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês uma imagem de um ensaio de evacuação de emergência. Aqui, no caso, é uma imagem da JetBlue, porque não só os fabricantes de aeronave têm que fazer o ensaio de evacuação de emergência para certificar o avião, como os operadores aéreos também precisam fazer, até para treinar sua equipe num evento de emergência. E então, essa é uma imagem de um ensaio de evacuação de emergência, onde você vê ali pessoas que estão saindo pelas escorregadeiras, que também, normalmente, também são botes que vão flutuar
e vão, no caso de um pouso na água, vão proteger as pessoas para que elas não morram afogadas, enfim, tem uma série de funções. Mas eu queria chamar a atenção porque esse requisito, quer dizer, foi esse acidente que deu origem ao requisito de 90 segundos para sair da aeronave, tá? Então, hoje a gente tem um requisito de evacuação que é exigido pelos fabricantes dos aviões e também que os operadores aéreos consigam cumprir, de 90 segundos para você evacuar a aeronave inteira. Então, esse é o requisito e ele vem desse acidente e que foi um requisito bem importante para a aviação moderna. E um outro requisito, que foi esse do apêndice F, que na verdade ele foi modificado por conta desse acidente, mas depois ele foi modificado N outras vezes para sempre melhorar a inflamabilidade dos materiais, mas nessa época ele realmente entrou com um requisito onde os materiais não podem produzir fumaça tóxica e eles têm que ser capazes de não propagar a chama. Então, eles precisam ser autoextinguíveis. Uma vez que você tira o fogo, ele precisa apagar sozinho. Aqui eu estou mostrando também uma imagem de um ensaio de burn test, né? Um ensaio de queima de um assento. E então você vê que são ensaios realmente violentos para que você tenha certeza de que o material que está sendo utilizado dentro da cabine seja um material que vá proteger os ocupantes caso haja fogo depois do acidente, ok? E a mensagem que a gente queria deixar para vocês é que realmente a certificação da aeronave é essencial para garantir a segurança na aviação e a investigação de acidentes traz assim lições aprendidas importantes para que a gente sempre consiga aumentar o nível de segurança na aviação, continuamente. Bom, então vamos lá. Primeiro, você tem que realmente definir qual é a sua categoria, né? A categoria do seu avião. Então, vamos supor que você seja um avião categoria transporte, então você vai estar submetido aos requisitos do Part 25. Bom, uma vez que você sabe onde você está pisando, esses requisitos evoluem continuamente, certo? Como a gente falou. Então, o que vai definir a sua base de certificação inicial, ela é a data de aplicação. Então, quando você vai e faz o seu requerimento junto à autoridade, aquilo é um pedido oficial e ele tem uma data. Essa data, ela congela a sua base de certificação inicial e ela também congela o que a gente chama de effective period, que é o período de efetividade, ou seja, ela congela essa base de certificação por 5 anos, se você estiver trabalhando nessa categoria transporte, ou por 3 anos nas demais categorias. Bom, isso é o que a gente chama de base de certificação inicial. Além dessa base de certificação inicial, tem todos os requisitos especiais que vão ser elaborados para o seu projeto. E para isso, depende de uma discussão realmente, onde o requerente vai mostrar para a autoridade o que ele está projetando, quais são as características daquela aeronave. E aí a autoridade vai falar, então a gente precisa desse requisito, desse, e aí vai ter uma parte dos requisitos que ela é customizada, vamos dizer assim, para o seu projeto. Você se lembra que a gente falou que o nível de segurança é determinado por aquela barra que eu coloquei, a barra do salto em altura. E quando a gente tem acidente, a gente mexe a barra para cima, e quando a gente tem inovação, a gente precisa esticar a barra para ela fazer um puxadinho e abranger coisas que ela não está levando em consideração. Então, toda vez que você está fazendo uma coisa diferente, você precisa desse puxadinho. E essa extensão da barra, então, é feita caso a caso para cada projeto.
tá? É assim que a gente define, assim, em linhas gerais, a base de certificação de uma aeronave. Sim, sempre uma grande fonte de informação são os sites das autoridades. Então, se quiser verificar os regulamentos, pode pesquisar no site. O site do FAA, ele é um site eu acho ele um site muito fácil de encontrar informação. Existe informação no site da ANAC também, que é a autoridade brasileira, e no site da EASA, que também é uma autoridade bastante importante na aviação. Então, os regulamentos eles são todos disponíveis para consulta pública e para se informar um pouco mais sobre os regulamentos. Eu acho que esses sites são interessantes de dar uma olhada para consulta. E para a questão de acidentes, existe o site de lições aprendidas do FAA ou o site do NTSB. Também tem o CENIPA no Brasil. Isso realmente é muito interessante, apesar dos sites serem diferentes das autoridades, eles têm muita informação relevante. E uma vez que você entenda assim, como é que eles funcionam, você consegue encontrar bastante coisa lá. Agora, é claro que, assim, só lembrando que a aviação ela é uma atividade de natureza internacional, então os requisitos, na sua maioria, a ANAC traduz os requisitos para o português, e a EASA também, porque a EASA é a autoridade europeia e ela tem vários países, né, que são associados, e um deles é Portugal. Então, uma das línguas que a EASA precisa traduzir os requisitos é o português. Mas, fundamentalmente, você tem problemas na tradução. Então, toda vez que você tem dúvidas, você precisa mesmo recorrer ao requisito original, que é na versão em inglês. Então, eu aconselho todo mundo a, na medida do possível, utilizar o requisito em inglês. Na verdade, tem vários papéis, né? Quando você pergunta a um engenheiro de certificação, ele pode assumir várias funções diferentes. Então, ele pode ser uma pessoa que é especialista, quer dizer, ele está atuando numa determinada área, e aí ele vai ser aquela pessoa dentro da empresa responsável por elaborar a demonstração, como é que vai ser feita a demonstração de cumprimento com requisito. Ele também pode estar situado num local mais central, vamos dizer assim, que é dentro de um escritório de certificação dentro da empresa. E aí, nesse caso, ele também pode atuar como interface com a autoridade. Enfim, tem várias funções que ele pode assumir como um engenheiro de certificação, que ele pode ser mais especialista ou menos especialista, e ele também vai controlar todos os entregáveis do processo de certificação e fazer esse controle de gestão de projeto mesmo, onde você vai precisar entender, então, quais são os entregáveis, quais são os passos para fazer essa gestão de tempo, de quando serão os ensaios, quem vai estar envolvido em cada ensaio, quando vão ser entregues os documentos para a autoridade, fazer reuniões com a autoridade, enfim, tem uma série de atividades mesmo, tanto técnicas quanto de gestão de projetos. A abrangência do engenheiro de certificação vai depender muito também da organização da empresa e do tamanho da empresa. Porque quando você tem empresas muito grandes, por exemplo, você pode ter um escritório de certificação que está organizado em vários departamentos. Um engenheiro de certificação que vai cuidar só do processo. Que é isso que a Rafaela acabou de explicar, que é a questão de gerir o processo de certificação. É controlar os entregáveis, verificar se os documentos estão todos ali, controlar os planos de certificação. Mas, às vezes, esse engenheiro não vai se envolver profundamente na parte técnica. Ele vai fazer mais realmente uma gestão do programa, do projeto.
Existe também a função de você verificar a demonstração, ou planejar e verificar a demonstração do cumprimento do regulamento. Então, você vai atuar como interface técnica com as autoridades, você vai planejar como você vai fazer a demonstração do cumprimento do requisito, você vai negociar isso com as engenharias e você vai acompanhar isso tecnicamente se está sendo feito de forma adequada, inclusive checando documentação técnica. Isso é um outro papel que o engenheiro de certificação, esse é um engenheiro de certificação que ele é mais especialista, como a Rafaela explicou. E existe uma outra função também bastante importante dentro das empresas, que é o acompanhamento do movimento das autoridades, ou seja, as empresas se prepararem para as grandes modificações ou para as modificações de regulamento. Então, eles também são engenheiros de certificação e eles estão lá sempre acompanhando, fazendo interface com as autoridades e verificando o que tem de regulamento novo, o que está sendo avaliado, e eles vão estar fazendo interface com os especialistas da empresa para saber quais são os impactos que isso podem gerar em projetos existentes ou novos projetos. Quando a empresa é muito pequena, o engenheiro de certificação acumula todas essas funções. Quando a empresa é grande, você vai ter pessoas distintas fazendo esse tipo de atividade. Tá? Então, e existe uma outra coisa que a gente não falou aqui, que a gente está falando bastante de desenvolvimento. Tem um grande papel também o engenheiro de certificação na aeronavegabilidade continuada, que é também fazer o acompanhamento do que está acontecendo na frota e fazendo essa interface de todos os eventos, incidentes, essas coisas, atua bastante junto com a segurança de voo e com o pessoal de manutenção, porque se acontece alguma coisa que pode eventualmente afetar algo que não foi considerado ou que foi considerado de uma forma não completa durante a certificação, você tem que reacessar isso ao longo da operação da aeronave, e aí, então é o que a gente chama da aeronavegabilidade continuada, e aí você vai ter também um engenheiro de certificação atuando nessa ponte com a autoridade. Então é bem abrangente. Eu posso falar, Clarissa complementa, assim, tá, é uma coisa nova, né? Então a barra, a gente tem que esticar a barra, as autoridades precisam esticar a barra para cobrir esses novos projetos, para fazer, né, aumentar o guarda-chuva aí. E atualmente a EASA emitiu uma condição especial para esses projetos, mas basicamente eles vão partir de uma base de certificação que seria, por um lado, o Part 23, que é para aviação geral, ou o Part 27, que é para helicópteros na aviação geral. Então, se você é asa fixa, você vai ser parte 23 e mais requisitos da Special Condition, de uma condição especial. E se você é mais com cara de helicóptero, né, de rotorcraft, daí você vai começar a sua base, vai ser o parte 27 e mais a Special Condition. Então, é essa a linha que as autoridades estão tomando nesse momento, enquanto o requisito não evolui, porque é claro que no futuro vai ter um requisito específico, mas por enquanto isso está sendo construído mesmo. A Rafaela falou que eu iria falar. A única complementação que eu tenho é que no meu ponto de vista, a EASA hoje é a autoridade que está mais evoluída em termos disso, porque ela já publicou a Special Condition. A FAA também está trabalhando, mas é mais nos bastidores, então ainda não publicou, pelo menos eu não vi nenhuma publicação da FAA em Special Condition para nenhum aplicante até agora. Eu sei que a Joby Aviation parece que já fez aplicação com a FAA, mas eu ainda não vi nenhum regulamento Special Condition publicado. Então, acredito que eles estejam indo ou seguindo as recomendações da EASA na Special Condition, ou ainda estão trabalhando na Special Condition própria deles. Uma outra informação eu recebi também aqui do Tange é que a ANAC acho que já publicou o RBAC 94, que são os requisitos gerais para aeronaves não tripuladas de uso civil. Então também já tem um requisito aí que é um começo, né,
para aeronaves não tripuladas. Vamos lá, vou falar mais um pouquinho, que eu já falei demais, né? Mas é só mais uma informação que eu me lembrei, quanto a aeronaves não tripuladas. Eu acho que, se não me engano, o FAA acabou de emitir o parte 107, 104, para pilotos de aeronaves não tripuladas, né? E que eu acho que é bem interessante. Tem até um curso para você se tornar piloto e é gratuito, se não me engano. Então, quem tiver interesse, entra lá no site da FAA para fazer esse treinamento. Bom, eu queria também agradecer aí a oportunidade, essa parceria com o portal. A gente está com muitas ideias e querendo trazer para vocês de forma assim, mais acessível informações sobre desenvolvimento e certificação de aeronaves. E realmente contribuir para a gente compartilhar conhecimento e melhorar a aviação civil, tanto no Brasil quanto do mundo, porque eu acho que a gente tem capacidade de transformar essa informação de uma forma mais acessível para que quem quiser entrar no mercado de aviação civil poder entrar sem aquele abismo que existe hoje entre a universidade e a indústria.